Vamos começar aqui a nossa webinar Nordeste. Queria agradecer a todos os que estão aqui conosco, palestrando. Mais uma oportunidade para todos nós, fantástica, de escutarmos aqui o pessoal da Brain, com os dados que eles têm sobre algumas cidades do Nordeste. E, além disso, não só a parte técnica, que é fundamental para todos nós também estamos aqui com alguns representantes importantes de empresas que atuam no Norte e Nordeste. Desculpe, no Nordeste hoje nós estamos falando. Então, é fundamental aqui esse diálogo aqui, onde nós vamos juntar os dados técnicos com a percepção da realidade e a importância que nós temos nesse mercado. Nós temos no Nordeste aqui um déficit da ordem de 2 milhões de pessoas, 26% do déficit brasileiro, tá certo? É um déficit importante. Nordeste figura aqui com cidades aqui como Salvador, Fortaleza, que estão entre as 5 maiores cidades do Brasil. Quando nós olhamos também o Nordeste em termos de contratação, ele já contratou aí em 2019 61 mil unidades no programa Minha Casa Minha Vida. Em 2020 já foi da ordem de 26 mil unidades. Mas o programa é muito exitoso, né? Porque quando nós olhamos desde 2009, nós verificamos aqui 1,6 milhão de moradias já construídas no Nordeste. A gente sabe que tem muito ajuste, muita coisa para fazer, muito trabalho importante para a gente atender essa população, tanto no programa de inclusão social, mas também temos no média renda também, nós temos aqui cidades fantásticas, onde também nós atendemos nesse segmento, tá certo? Uma demanda muito importante na região Nordeste. Nós vamos começar aqui a nossa webinar com o Fábio Tadeu Araújo, que é o sócio da Brain. Temos também o Glauber Barreto, também, que é responsável pela Brain Nordeste. Então, nós vamos assistir dos dois aqui uma aula sobre a região, sobre os números, demanda, e depois a gente entra num debate com os nossos debatedores, que serão hoje o Paulo Nunes, que é o CEO da J. Nunes, o Diego Lemos, que é o diretor da Canopus, Diogo Lemos, desculpe, e o Diego Vilar, que é o CEO da Moura do B, e o Rodrigo Rissa, que é o diretor responsável pela Tenda Nordeste. Então, desejo aqui a todos uma boa manhã e vou passar a palavra para o Fábio Tadeu Araújo. Bom dia, França. Bom dia, demais amigos. Bom dia a todo mundo que está nos assistindo. É um prazer estar aqui falando com todo mundo hoje. Agradeço o convite da Brainc, que nos colocou esse desafio de trazer alguns dados e alguns insights para debatermos junto o mercado do Nordeste, né? E eu até publiquei no sábado sobre o nosso evento de hoje e comentei que nós sulistas, eu estou falando aqui de Curitiba, cheio de casaco, hoje está 8 graus aqui, né? Comentei que aqui no Sul, a gente sempre que fala do Nordeste, parece que é a mesma coisa. E antes de eu viajar pelo Brasil inteiro, parecia que era a mesma coisa. Depois que a gente vai conhecendo, colocando o pé na terra e conhecendo as pessoas, a gente sabe que o Nordeste só tem 2 coisas que são realmente iguais, né? As pessoas são, na média, mais felizes que nós sulistas, não importa se é no Rio Grande do Norte ou em Recife, são mais felizes, por isso que comemoram mais as festas, o futebol, etc., e são mais carinhosas na recepção às pessoas, né? Em qualquer lugar que eu vou aí no Nordeste, as pessoas são muito receptivas a todo mundo. Isso são características muito bacanas. Mas, fora isso, o tipo de comida e o tipo de moradia muda. Inclusive, para mim, aqui no Sul, eu nunca consegui imaginar que uma praia poderia ser leste ou oeste, e não norte e sul, porque o Brasil é norte e sul, e aqui a gente chama que praia é do norte ou praia é do sul. E, de repente, a gente vai para o Nordeste e começa a falar, mas como é que pode ter no leste ou no oeste? Então, aí o jeito de nascer o sol, o jeito do vento muda bastante de cidade para cidade. Então, é importante entender as peculiaridades
E quando a gente percebe a história, né, ao longo dos últimos anos, com as empresas de capital aberto que foram inicialmente do Sudeste para o Nordeste, apanharam por isso, né? Porque os detalhes de cada localização são importantes, né? Então, eu vou colocar aqui na tela uma apresentação resumo. Ela vai ser encaminhada a todo mundo que está nos assistindo. Tá? Então, é importante dizer, né, que esse evento está justamente sendo apoiado pela Canopus, a Moura do B, a J. Nunes e a Tenda. Para quem nós temos feito uma série de entrevistas e análise de dados, várias em parcerias com a Abrainc, entrevistamos aí 9 empresas de capital aberto. Estamos esperando para entrevistar também o pessoal da Tenda lá, que não deu ainda, está marcado para setembro. E nós temos publicado no nosso canal do YouTube. Quem quiser pegar o celular, passar a câmera aqui no QR Code, poderá ter acesso e se inscrever no nosso canal do YouTube. Tá? São já mais de 130 análises de dados, inclusive de São Luís. Estou gravando essa semana aí a análise dos dados de São Luís. Né? Estou gravando também de Fortaleza e Recife na próxima semana de como é que foi o semestre do mercado imobiliário aí na região Nordeste. E se inscreva e siga as redes sociais da Abrainc, né? Procurando como Abrainc não tem erro, né? Às vezes vai estar lá como Abrainc oficial, como no Instagram ou no Twitter, mas colocando Abrainc não tem erro. Diariamente tem acesso aí a uma série que a Abrainc faz com os seus associados. Vamos lá, então. Nós separamos aqui em 4 pedaços, né? Alguns insights sobre o consumidor do Nordeste, pesquisa recente de junho, algumas características demográficas para avaliar o potencial do mercado, vamos dizer qual que é a demanda por imóveis nas cidades analisadas e algumas tendências que daí vai ser via debate. Então, nós fizemos já 3 ondas, a 4ª onda nós vamos mostrar na próxima semana, com 600 consumidores em cada uma das pesquisas. 600 consumidores de imóvel equivalem a mais ou menos 1.800 entrevistas de rua. Nós fizemos no dia, fechando março, 15 dias de pandemia, 6 semanas de pandemia, 12 semanas de pandemia e agora estamos fazendo com 5 meses de pandemia. E nós perguntamos ao longo da crise se as pessoas que tinham interesse de comprar imóvel mantinham esse interesse ou desistiam. E veja lá, no início da pandemia, 45% das pessoas no Brasil tinham desistido de comprar imóvel, de quem queria comprar. Tinha desistido. No Nordeste, a desistência tinha sido menor em março. 39% tinham desistido contra 45% no Brasil. Em abril, piorou. Tanto no Brasil, chegamos no fundo do poço, 53% das pessoas tinham desistido de comprar imóvel, e no Nordeste, um pouquinho menos, 51%. E agora, em junho, já tinha voltado um pouco melhor ao patamar do que março, 42% do mercado tinha desistido, e no Nordeste, de novo, um pouquinho menor, 41% tinham desistido. Eu vi a prévia ontem, nós atingimos, no final de semana, 400 das 600 entrevistas com quem quer comprar imóvel, o que equivale aí mais ou menos 900 entrevistas gerais, porque são 400 de quem quer comprar imóvel, e esse número aqui, eu não tenho recorte ainda no Nordeste, mas no Brasil, nesta prévia, que corresponde a 2/3 da pesquisa, já caiu para 20%. Ou seja, 80% das pessoas que queriam comprar imóvel já voltaram. Mas uma outra coisa importante, embora 20% não tenham voltado, 15% de pessoas que não estavam procurando imóvel passaram a procurar imóvel durante a crise. O que significa que, comparando a demanda total antes da pandemia, nós praticamente voltamos ao normal. E a gente foi avaliar por que as pessoas desistiram de comprar imóvel. No Brasil, 36% das pessoas desistiram de comprar imóvel pela perda da renda. No Nordeste, 41% foi pela perda da renda. Um efeito direto, real, concreto, já está pesando no bolso. Algo mais psicológico, que é a incerteza do que vai acontecer, quanto tempo vai durar a pandemia, e a incerteza sobre perder ou não o emprego e a renda,
ou seja, eles são motivos mais psicológicos do que concreto, afetam em maior proporção aqui o Brasil do que o Nordeste, né? Mas o grosso modo é realmente a perda da renda. E aí nós perguntamos o seguinte, para quem desistiu, se por acaso houver uma melhor condição de preço e ou pagamento, você retomaria a decisão de compra? Praticamente o mesmo patamar no Brasil e no Sudeste, no Nordeste, 24% das pessoas voltariam por uma melhor condição de preço ou pagamento, sendo que é quase meio a meio. Metade das pessoas falam que gostariam de um desconto maior e metade das pessoas falam que gostariam de uma facilidade maior de acesso. Depois, durante o debate, o próprio Diego vai poder comentar sobre algumas das estratégias que a Moura do B fez nesse processo, que diz respeito não necessariamente à condição de pagamento no sentido de diminuir a entrada, mas de dar segurança psicológica para a pessoa nesse momento que existe incerteza de pagamento, né? Uma outra coisa bem interessante para o nosso debate daqui a pouco. Nós perguntamos em verde está o Brasil, em marrom, Nordeste. Em junho, se alguma coisa na forma com que ele quer o imóvel foi interferida decorrente do isolamento social. E olha aqui, 20% das pessoas no Brasil pensam em mudança do número de cômodos que ela estava buscando no imóvel. Por exemplo, no Nordeste é 25% a mais, porque sair de 20 para 25 é 25% a mais. E olha aqui, procurava apartamento, agora procura casa. Isso aqui é outro tema do nosso debate que nós elencamos lá na frente, né? Um aumento que está se registrando no Brasil para a busca de casas, que em especial nas cidades de interior é muito maior do que nas capitais. Nas capitais, casa e apartamento se equilibram, mais ou menos metade da demanda para cada um, mas há um aumento de pessoas que buscavam apartamentos e agora buscam casas. E para terminar essa parte da pesquisa dos consumidores, se nós compararmos o número global de pessoas que estavam buscando imóvel para comprar ao longo dos próximos 3 anos no Brasil, antes da pandemia era de 43% e no Nordeste 41%. Com aquelas reduções que eu comentei antes de 45% e 43%, chegamos no fundo do poço em abril, em junho já atingimos 25%, e a nossa expectativa agora aqui de agosto é de que nós tenhamos atingido 40%, praticamente recuperando, só que com uma mudança de pessoas, porque algumas efetivamente perderam a renda e saem definitivamente da intenção de compra, mas pessoas que não pensavam em comprar, agora pensam. Então, a gente, mais ou menos em agosto, está voltando ao patamar. Na semana que vem, nós teremos esses dados aí para debate. Eventualmente, depois podemos fazer um outro evento. Tá? Eu vou falar, na segunda parte aqui, das principais características do Norte e Nordeste. Eu peguei primeiro 3 dados, todas as capitais, e fomos olhar quantas famílias têm renda acima de R$ 2.500 primeiro. Limite mais ou menos aí do faixa 1,5. E olha lá, na grande maioria é superior a 60%. O menor patamar acontece em Aracaju, com 63,1%, significa que, proporcionalmente, é a capital com mais famílias com renda abaixo de R$ 2.500, né? É o inverso, portanto, são 36,9% das famílias com renda abaixo deste patamar. Natal, proporcionalmente, é a cidade com menor quantidade de renda baixa. Quase 90% ganham acima deste patamar. Tá? Aí depois as outras, João Pessoa, Maceió, Recife, Teresina, muito próxima dos 70%, que é um excelente patamar. E São Luís, 77%. Aí nós vamos avaliar aquelas com renda acima de R$ 10.000. Com exceção de João Pessoa e Recife, que a proporção supera os 10%, 11,7% em João Pessoa e 15% em Recife, as demais giram aí de 5% a 8%. 5%, por exemplo, em Maceió, quase 9% em Salvador, 8,5% em Aracaju, 9% em Natal.
que significa isso, então? É absurdamente claro e evidente que o mercado gigante que existe no Nordeste é o mercado do que nós chamamos de Minha Casa Minha Vida, futuro Casa Brasileira, né? Porque se nós estamos imaginando acima de 10 mil reais, que é a classe média, né? E que acima de 30 mil está contido no acima de 10 mil, isso só em Recife atinge 15%, mostra que o tamanho desses segmentos são pequenos. Ainda mais quando nós vamos a uma cidade como Aracaju, que tem 8,5%, estamos falando de 1.500 domicílios ocupados com famílias acima de 10 mil reais, que seria acima da classe B1, né? Então, em número absoluto, é um mercado pequeno, um mercado restrito, para poucos prédios. Já quando nós estamos no mercado Minha Casa Minha Vida, é praticamente infinito, né? E o terceiro dado geral, para demonstrar potencial de crescimento das cidades, nós pegamos o total de domicílios que cada cidade cresce ao ano. Isso aqui é o mínimo crescimento. Não está somando a transferência da locação para o imóvel próprio, do imóvel velho para o novo e assim por diante. É apenas o quanto a cidade cresce em número de famílias, não pessoas, famílias. Olha lá, Salvador cresce a 25 mil domicílios por ano. Significa o quê? Se não gerar 25 mil domicílios, claro que nem todo mundo vai ter renda para comprar, mas se não gerar 25 mil domicílios, aumenta o déficit habitacional. Em Fortaleza, se não gerar 19 mil domicílios, aumenta o déficit habitacional. Em Maceió, se não gerar 16 mil domicílios, aumenta o déficit habitacional. E assim por diante. Então, isso é o mínimo. Se nós somarmos com transferência de imóvel, seja de upgrade, seja a compra do primeiro imóvel, estes números costumam quase que dobrar. Quase que dobrar. Então, significa que, independente de termos uma demanda enorme de déficit habitacional, nós temos um número muito grande de demanda nova todos os anos, apenas pela dinâmica demográfica do Brasil e das capitais nordestinas. Tem alguns outros dados, eu vou comentar aqui rapidamente. Daí a ideia, para ficar um pouco mais dinâmico, é a gente intercalar eventualmente o debate. Eu vou falar de uma das cidades, a gente pode debater um pouquinho as características da cidade, trazer algumas coisas também da região, né? Vamos começar por Salvador, que é a maior do Nordeste. Esse mapa aqui, ó, ele está mostrando a distribuição de renda. Nós temos em Salvador duas regiões com renda maior. Esta região aqui, que daqui a pouco nós vamos dar um zoom e falar alguns dados dela, e essa região aqui, ó, né? Salvador tem 270 mil famílias nas classes A e B1, 270 mil famílias. 49% das famílias são da classe C e 11% das famílias são da classe das famílias possuem renda de R$ 4.500 a R$ 8.700. E 40 mil famílias têm renda acima de R$ 33 mil. 40 mil famílias acima de R$ 33 mil. Em termos absolutos, é um número muito positivo, né? Esses 40 mil estão contidos nesses 230. E aonde que essas famílias com renda se concentram? Nesses dois pedaços aqui. O que eu gostaria de mostrar, que eu acho que é muito legal, é isso aqui, ó. Crescimento do índice de propriedade, 3,95% ao ano. A cidade cresce os domicílios a 2,5%. Se o índice de propriedade cresce mais do que o índice de crescimento domiciliar, significa que ela passou por um processo de troca de locação por parte da locação também para imóvel próprio. Tá? Essas aqui são as regiões localizadas de Salvador. 80% ou mais das famílias moram em apartamentos nessas partes bem escuras, né? São as regiões realmente adensadas. Vejam que essa aqui, que é de alta renda, ela também é muito adensada. E a cidade passa por um crescente processo de verticalização. Atualmente, né, a verticalização cresce a 4,34% ao ano,
contra 1,37% do crescimento do número de casas ocupadas. Ou seja, a cidade está crescendo, o adensamento vertical numa velocidade 3 vezes maior do que ela cresce. Isso é muito positivo porque está indicando que o mercado imobiliário estruturado é que está se desenvolvendo e ocupando mais espaço na cidade do que os puxadinhos. Isso é uma questão importante. E eu gostaria de acabar a parte de Salvador para nós começarmos aqui um pouco do debate, falando o seguinte: hoje, por exemplo, deve ser anunciada uma redução das taxas de juros do Minha Casa Minha Vida, e nós pegamos uma simulação do Bradesco para um crédito de R$200 mil a uma taxa de juros de 10% do crédito, não é Selic, tá? É a taxa do crédito habitacional, que há 2 anos atrás estava ao redor de 10%. 2 anos e meio atrás. Em Salvador, né, então precisaria de uma renda mínima para financiamento de R$ 7.400, 132 mil famílias poderiam comprar um imóvel com um crédito de R$200 mil. Com a redução para 7% dos juros do crédito imobiliário, a parcela, a renda necessária cai para R$ 5.700. Gera um aumento de 30% no número de famílias que podem comprar o imóvel. São 178 mil famílias, portanto, 46 mil famílias a mais podem comprar um imóvel com a redução da taxa de juros do crédito imobiliário. Então, o que a gente gostaria de dizer nesse momento, o primeiro ponto importante é que, embora muitas pessoas perderam o emprego, nós eventualmente estamos aumentando o desemprego em 40%, 50%, saindo de 12 para 18, por exemplo. Digamos, vai lá, no ápice que se imaginava da crise. Não vamos chegar nisso, mas era o que se imaginava. Só que a queda da taxa de juros impacta os outros 84% das famílias que não estão desempregadas, né? Então, nós temos uma quantidade de famílias que saiu completamente do mercado. Ela não tem mais renda. Ou tem uma sub-renda. Mas nós estamos favorecendo um incremento brutal nos outros 84%, mediante uma redução da taxa de juros. Por isso que, na nossa avaliação, a despeito da brutal crise em termos de PIB, o nosso mercado, o nosso segmento e as pesquisas mensais que a Abrainc está fazendo com os associados indicam isso, e eu tenho certeza que a venda que cada uma das empresas tem feito mensalmente também indicam isso, não tem sido tanto afetada. Ela foi afetada no começo da pandemia, quando ninguém sabia como é que iam ser as coisas. Mas os meses de junho, julho e agosto foram muito positivos, né? Então, gostaria de deixar aqui, como o primeiro tema para nós debatermos, e nós também colocamos aqui, eu vou puxar na medida que a gente falar. Então, pessoal, todo mundo aqui se conhece, né? Como é que vocês estão vendo esse impacto da redução da taxa de juros nas vendas de vocês? Quer começar, Diego? O pessoal está ouvindo o Diego? Eu não estou ouvindo, mas... Aí. Não estou ouvindo. Não está ouvindo. Pronto. Aí. Não, também não estou ouvindo, não. É algum problema no áudio, mas o teu microfone tá liberado. É algum problema de áudio mesmo. Enquanto o Diego verifica ali... O Diogo Aí. consegue falar? Paulo consegue falar? Isso. Diogo. Tá todo mundo me ouvindo? Oi. Tô ouvindo. É o Diego mesmo, né? É só o Diego. Só o Diego não está conseguindo falar? Só o Diego não estou conseguindo falar. Tá. Falando um pouco em relação a como a gente vê hoje a questão da taxa de juros, redução, o que acontece? Eu acho que, assim, pensando como é um momento muito propício a título de cliente procurar o imóvel agora, dado que está tendo a redução de juros, está tendo um aumento do poder de financiamento dele,
Mas, em consequência disso aí, também existe hoje um poder, acho que todo mundo sabe aqui, uma força muito grande do aumento de custo de obra. E esse aumento, naturalmente, ao longo desse período, vai forçando o preço. Então, assim, o que eu acredito muito é que essa redução agora, ele vem como uma oportunidade muito grande para o cliente, para ele poder conseguir adquirir um imóvel, dado que ele consegue um imóvel, como foi mostrado aí, um imóvel de 200 mil, o cara com a renda menor conseguir pegar uma prestação. Então, pensando em poder de financiamento e pensando que é uma oportunidade, porque é natural que essa demanda, é natural que o mercado vá voltando, a economia está voltando. Então, quer queira, quer não, o mês passado já sinalizou um aumento de empregos gerados de carteira formal. Então, assim, é natural que vá voltando. Isso vai fazendo com que aumente, digamos assim, a demanda. A demanda vai, em consequência, as costuras vão querer lançar mais e, automaticamente, os custos, naturalmente, eles vão aumentando. Então, eu vejo isso muito como uma oportunidade do momento, tá? Então, assim, pensando em termos de negócio, eu acho que o momento é isso e a gente tem que vender isso muito bem para o mercado. Então, assim, a gente tem feito trabalho muito forte a nível de comercial para poder a gente pescar esse momento. Então, assim, a gente vende isso e reflete isso na equipe de vendas. Legal. Vocês estão me Diego, escutando? agora sim, estamos ouvindo você. Eu peço desculpa. Desculpa, eu interrompi alguém que eu tive que sair para entrar novamente. Não. Não, Pode pode falar. falar. O Diogo tinha acabado de comentar. Bem, pessoal, queria primeiro dar bom dia, pedir desculpa aí pelo contratempo tecnológico. Eu tive que trocar de sistema e agradecer a Brahim e ao Fábio aí da Brain pelo convite, tá? A pergunta, Fábio, você podia repetir, porque com essa... sobre Você a melhoria pensa de vendas, né? isso, sobre a melhoria de vida. Vocês também sentiram na Moura do B e vocês atuam em mais de uma cidade, e isso é bacana, porque eventualmente você Isso. pode... são duas perguntas para você em uma, na verdade. Vocês sentiram um aumento forte das vendas e se isso está nas várias cidades que vocês atuam ou está concentrado em alguma cidade ou alguma cidade não está conseguindo performar? Boa pergunta. O que aconteceu, né? A gente veio com 2019 muito bom de vendas, quase o dobro do ano de 2018, com a mesma base de lançamentos, né? A gente tinha uma política, uma estratégia de concentração de lançamentos naqueles anos em condomínio fechado, basicamente porque a gente estava monitorando a questão do crédito imobiliário para as incorporações no Nordeste, no que tange especificamente ao médio e alto padrão. E aí a gente tinha uma expectativa para 2020 de crescer em relação a 2018, porque tinha sido assim nos últimos 2 anos, quando a gente teve a pandemia e em abril e maio foi uma surpresa muito negativa de vendas. O mercado parou. A sua pesquisa retrata muito bem o que aconteceu. Teve um momento em que as obras, tirando Salvador, mas principalmente Recife e Fortaleza, pararam e houve todo aquele pânico. O governo não decretou como lockdown, mas na prática funcionava como lockdown e as pessoas de fato tiraram daquele momento a sua pretensão de adquisição de um imóvel. E aí a gente fez uma estratégia para tentar mitigar exatamente esse risco que você colocou. A gente atuou fortemente. Na Moura do Bem, a gente faz muita pesquisa, né? Então a gente pegou as pesquisas, viu o que estava trazendo insegurança. Se o cara perdeu renda, não tem muito o que fazer, mas se tem insegurança, a gente tem como atuar. Então a gente disse, olha, se você perdeu o emprego ou se você tiver perda de renda no período da pandemia, a gente destrata e devolve o recurso para você, além da lei, né? Então, para ter a segurança, pode fazer a migração. E aí a gente começou o final de maio, início de junho, com muita força de vendas. Junho foi o melhor ano, o melhor mês do ano em vendas. E aí a gente também continuou cauteloso, imaginando que poderia ter sido um represamento, que casou exatamente com a retomada das obras, casou com a reabertura da economia nas praças. E aí tivemos um julho melhor do que junho e estamos com agosto melhor do que junho e julho. Então, mostra que é de forma sustentável. E mais, é de forma igualitária. Obviamente que em algumas praças a gente tem mais estoque, outras a gente tem menos estoque, mas quando a gente faz o VCO de cada uma, vem performando de forma muito parecida em cada praça. Isso está, obviamente, diretamente associado a 2 pontos. Um é que a gente vê no Nordeste, claramente, uma oferta muito baixa, principalmente no que tange o médio padrão.
A gente teve aí quase 4 anos de baixíssimo lançamentos, muitas incorporadoras deixaram de atuar ou lançar ou mesmo de explorar a região. Então, você vê praças como Salvador e mesmo Recife e Natal bem pouco ofertada de novos produtos no modelo de incorporação de médio e alto padrão. E isso tem feito a velocidade de vendas melhorar significativamente. O outro é que, com a pandemia, eu não sei se o dado é exatamente esse, Fábio, a gente deve ter tido, comparando semestre a semestre, uns 60% de redução de lançamento, mas as vendas cresceram de um ano para o outro. Deve ter crescido ali na casa de 6%, 7%. Isso eu estou falando o Nordeste como um todo, tá? Então, mostra que há um desequilíbrio muito forte entre oferta e demanda. Taxa de juros tem sido muito agressivo, né? Você consegue hoje na Caixa Econômica, ali dentro do recurso da poupança, 6,5 mais TR, principalmente se você tem relacionamento. Se você quiser não ter relacionamento e construir, você pode chegar a 7%. É isso na média. Eu vou te dar um exemplo do quanto isso potencializou. Tem um projeto em Recife que vinha vendendo 5, 4 apartamentos por mês, foi para 30, 35 apartamentos por mês. Só pela oferta de crédito dos bancos, uma nova taxa de juros. Então, a quantidade de famílias que entrou nesse público superou em muito o que você bem colocou, a quem perdeu a renda. Então, se a economia continuar girando de forma positiva, a gente vai ter mais produto lançado, mais obra construindo, o desemprego cai naturalmente, mas se a taxa de juros continuar baixa, e ela tende a continuar baixa, aí o potencial é explosivo. Legal. Paulo, queria colocar para você um outro também dado aqui, que a gente até comentou, que foi o aumento, está se falando muito, né, do aumento da busca, em especial ao redor de São Paulo, de pessoas indo morar em condomínio, né? Ou seja, junta aquela que era a segunda residência, virando a primeira residência, né? Ao redor de São Paulo, isso é um fato. Todos os grandes condomínios de médio para alto, né? E alto ou altíssimo padrão, onde a Fazenda Boa Vista é o nome mais conhecido no Brasil, mas não é só ela, esgotaram. O que tinha para vender acabou. Seja de casa pronta, seja de lote. Existem pessoas alugando a R$100 mil por mês uma casa na Fazenda Boa Vista, R$120 mil por mês. Isso foi um fenômeno que aconteceu. O Nordeste, o mercado de segunda residência, é um mercado quase sempre de praia, embora às vezes de pequena serra, né? Como ali em Pernambuco, você sai no sentido, né, Recife, Caruaru, tem uma pequena serra no meio do caminho que tem um ou outro pequeno condomínio, etc. Você acha que existe o potencial no Nordeste para parte das famílias, não aquela que tem filho pequeno, evidentemente, mas que parte das famílias, aquelas que já têm filhos adolescentes ou, em geral, adultos, ou os filhos já saíram de casa, fazerem essa migração também, usando simultaneamente um imóvel que era segunda residência, virar também primeira residência nas praias ao redor? É possível isso acontecer? Bom dia, França, bom dia, demais colegas. Fausto, eu acho que o Nordeste tem uma característica muito diferente do Sul e Sudeste, principalmente quando você fala em São Paulo. São Paulo tem 30% do PIB, né? Existe uma renda muito alta e isso aqui no Nordeste a gente tem uma visão diferente. Nós, principalmente, que a gente opera muito na faixa do Minha Casa Minha Vida e na classe média, né? Mas na nossa visão e na nossa região onde a gente... Isso você talvez consiga nas grandes cidades, que existe esse nicho, com certeza, mas em escala, eu acho, não acho que tenha esse potencial todo, não é? Como a gente enxerga a região Sul e Sudeste. Aqui é como você, inclusive, já fez nas suas pesquisas anteriores, e apresentou aí muito bem na sua apresentação, a nossa necessidade é um produto para a primeira moradia. É o cara que está saindo do aluguel, ele vai trocar a prestação da casa, do aluguel pela aquisição da casa própria, não é? E muitas vezes isso precisando de um apoio, como a gente teve a oportunidade de conversar um pouco antes,
a questão desse subsídio. O governo tem que olhar um pouco diferente, tem que olhar diferente, porque não existe mágica. O Nordeste, a renda per capita é menor, o ticket é menor e precisa de um subsídio para que haja as pessoas saiam de uma habitação precária, de um puxadinho, de uma vida sub-humana e venha morar dignamente, porque aí vem trazer o crescimento também. Eu fico até, não entramos no tema, mas hoje está saindo, inclusive, novas diretrizes com um olhar, uma nova nomenclatura do Minha Casa Minha Vida, sei lá, a Casa Verde e Amarela ou Casas Brasileiras, ou o que seja, mas com a queda das taxas de juros e entrando um olhar diferente, estendendo essa faixa 1,5 que ficava restrita, já que o Nordeste tem uma renda menor, manteria ela aqui. Tudo isso levaria a dar uma alavancagem muito grande para a nossa região e geração de emprego. Não sei, eu falei um pouco mais da minha... Sem dúvida, Paulo. Do meu dia a dia e da minha realidade, entendeu? Tanto é verdade, Paulo, que veja, das grandes empresas que atuam no Nordeste, em várias cidades, quase todas elas são sempre mais voltadas ao Minha Casa Minha Vida, como a J. Nunes e a Canopus. A Tenda, embora não seja de lá, né? Ela, na prática, também, né? Enfim, atua nesse segmento em várias cidades do Nordeste. Nós temos, hoje, praticamente sozinha, a Moura do B atuando fora do Minha Casa Minha Vida em várias cidades do Nordeste, e talvez também a Mota Machado, que atua em 2, 3 capitais, daí também, só no alto padrão. Não chega nem no médio, como chega a Moura do B, que já começa ali do médio padrão, né? Isso representa justamente o perfil da demanda que existe no Nordeste. Não há como fugir dessa demanda, né? Mas, como muitas pessoas falam disso, então eu acho que é um tema para, pelo menos, ser aberto a possibilidades. Mesmo as empresas locais. Não que a empresa que atua em várias cidades. Uma empresa de Recife que, eventualmente, vai e pensa alguma coisa para o sentido Porto de Galinhas, né? A ideia do home office, etc., hoje, né? Nesse sentido, assim, poderia ter alguma coisa. A Tenda hoje está pensando... Pode falar, quem quer puxar aqui o assunto? Não, eu só ia fazer um ponto que, assim, Paulo tem razão sobre todos os aspectos quando a gente olha de maneira macro para o Nordeste. Mas existem vários Nordestes dentro do próprio Nordeste, né? A gente tem uma dimensão continental quando comparado com a grande maioria dos países em geral. Existe o mercado de segunda residência, né? Você colocou bem, né? Você pega ali a região de Gravatá, que em Pernambuco tem, você tem aqui na região do Litoral Sul, que vai desde Carneiros até Recife, vários nichos que tem um bom mercado para você fazer segunda residência. A gente já explora, esse ano a gente tem inclusive um lançamento para fazer de segunda residência nessa região. E ali no litoral norte de Salvador, né, no litoral norte da Bahia, desculpe, um pouco acima, também tem um bom mercado de segunda residência. No Rio Grande do Norte tem uma região específica, ali próximo à Pipa, e no Ceará também. Então tem, obviamente que não na demanda de R$100 mil a alocação mensal, como você falou de São Paulo, sim, mas uma casa que a gente chama de bangalô aqui no Litoral Sul, ela gira em torno de R$2 mil o dia, diária, para um final de semana. Então, é um público hoje que atende bem a essa mudança de comportamento com a pandemia, de você ter uma outra opção de lazer que não aquelas viagens que as pessoas estavam acostumadas. Isso muda no curto prazo, mas também para o investidor que procura algum tipo de rentabilidade para o seu investimento. Então, tem se conectado muito bem com essas plataformas novas, Airbnb, a House, que entrou aqui agora no Nordeste. Então, é um produto que nichado, não com a demanda, o tamanho de São Paulo, mas existe e tem funcionado bem. Olha, o que o Diego falou, daqui a pouquinho a gente vai falar bastante de Minha Casa Minha Vida, mas para esgotar esse assunto de segunda residência, e também o Diego trouxe mais um assunto que é o imóvel de investimento, uma outra tendência que tende a se acelerar no Nordeste, em Fortaleza a gente já está vendo isso desde o ano passado, lá
com os vários lançamentos da J. Simões e outras empresas também, eu quero falar então de 2 produtos que servem como investimento. Um é um produto tradicional, apartamento de 1 dormitório ou de 2 dormitórios menor, ou às vezes estúdio, né? Que, via de regra, com exceção de João Pessoa, que tem uma participação alta esse produto, o Cláudio depois vai poder comentar ali, porque ele inclusive fica lá, ela é quase inexistente. Por exemplo, São Paulo, estado, 15% das unidades são 1 dormitório ou estúdio. São Paulo, capital, 20% das unidades são estúdios ou 1 quarto. Nordeste, na média, 5% do mercado. São Paulo está no extremo. O Sul, na média, 12% estúdio ou 1 quarto. Curitiba, então, que não é São Paulo, 16% estúdio e 1 quarto. Então, um dos temas diz respeito ao produto de estúdio e 1 quarto, que pode ser tanto para uma locação tradicional quanto para a locação de curta temporada. E, ao mesmo tempo, um outro mercado que é o famoso multipropriedade. Este ano, a estimativa era gerar 20 bilhões de reais em multipropriedade. É mais do que o lançamento residencial das capitais do Nordeste somadas. Veja, a expectativa de lançamento de VGV para o mercado de multipropriedade era 20 bi. Disso, mais da metade tenderia a ser, o próximo da metade tenderia a ser Nordeste, como um todo. Então, nós estamos falando aqui de 2 produtos que podem servir simultaneamente para o investidor e que simultaneamente podem explorar o mercado do potencial turístico do Nordeste, que é de longe o maior do potencial turístico do Brasil, e que, com a pandemia, o turismo interno tende a ganhar proporção em relação ao turismo externo. Já vinha nesse sentido até pela desvalorização do câmbio. Em 1 ano, nós saltamos de 4 para 5,50. Isso aí já pesa no bolso de muita família, né? Então, o turismo interno, com a pandemia, tende a se acelerar. Eu gostaria, embora não sejam necessariamente focado nesse tema, mas são empresários da região, eu acho que vale a pena, antes da gente entrar no Minha Casa Minha Vida, que é o grande tema da região, mas a gente tentar avaliar a oportunidade que existe, seja no multipropriedade, seja em imóveis para investimento nas grandes capitais do estado. Rodrigo, você que não falou ainda, estou te tirando da zona de conforto, Rodrigo. Estou te tirando da zona de conforto aí para falar um pouco disso, hein? Fábio, só um parênteses aqui, Rodrigo. Só para ilustrar um pouco mais esse teu comentário aí com dados, né, e ficar bem claro que realmente o Nordeste, são vários Nordestes, como o Diego falou, e aí essa diferença ficou mais acentuada ainda agora, né? E aí nós estamos aqui no Nordeste, a gente sabe disso, por conta de algumas políticas durante a pandemia, foram diversas em cada estado. Então, quando você pega o resultado hoje do semestre, então está muito divergente, né? Então, você vê Teresina, São Luís, Natal crescendo o terceiro trimestre, o segundo trimestre em relação ao primeiro. Você vê Recife e Fortaleza caindo, né? 2 cidades onde a Moura do Bem atua bastante, já Salvador crescendo. Mas aí, especificamente em relação a esse último produto aí que a gente vai comentar agora, e depois que a gente vai falar de Minha Casa Minha Vida, você estava falando em termos de participação desse produto, que é o produto de investimento, né? que é o estúdio, é o loft e tal. Então, nós temos assim, várias características em várias cidades. A gente vai falar da média de 15%, tá? Em Teresina, por exemplo, né? E você vai para Natal, esse produto, que é uma cidade turística, mas extremamente hoje sofrendo, né, por conta da pandemia, vai a 5%. Né? Então, você vê aí 2 extremos, né? A média, Teresina 15%, que não tem muito turismo, você vê Natal com 5% desse produto fazendo a composição do estoque, e você vê uma outra ponta, né, que até o Fábio falou, que é João Pessoa, que está com 30% do estoque total da cidade focado, né, no produto de investimento loft e compacto. Tá? Então, você percebe que não dá para fazer uma avaliação, né, homogênea, né, do Nordeste. Você tem que ir para cada cidade realmente entender. Isso aí eu faço aqui, às vezes, aqui do elogio da Moura do B. Como ela atua em várias cidades, ela consegue entender isso. Né? Então, é importante que cada empresário, quando saia da sua zona geográfica, que hoje ele atua,
é entender, né? Isso aí a gente sabe que é importante, mas hoje mais importante ainda porque tá muito diferente a cidade. Eu dei 3 exemplos aí de um produto só, onde você vai de um ponto inferior de 5 a 30. a 30, né? Então isso aí é preciso entender, né? E não só achar que o Nordeste é homogêneo, ele pode entender isso de uma forma bem ampla, tem que ser muito específico mesmo. Rodrigo, quer complementar? Bom, deixa eu complementar. Primeiro, agradecer o convite aí, França. Prazer estar com vocês aqui. Bom dia a todos, bom dia a quem nos ouve aqui. Eu tenho percebido o seguinte, Fábio, eu acho que o mercado, ele, especialmente no Nordeste, ele continua muito numa diversificação. O que o Cláudio falou, para mim, faz todo sentido. Assim, o Nordeste é muito grande, né? A gente falar da região Nordeste como uma coisa única, ela não me parece ser uma coisa correta a se fazer, porque cada cidade tem sua particularidade, né? E as tendências de mercado, as tendências de negócio que acabam surgindo no Nordeste, elas vêm do Sudeste, muitas vezes, né? Eu não consigo perceber ainda um volume de negócio atrativo para esse nicho que você citou. A gente vê lançamentos pontuais, aí eu vou falar das regiões que eu atuo, que é Salvador, Recife e Fortaleza, e a gente vê que quando esses lançamentos saem, existe uma diferença. Por exemplo, tem lançamento em Salvador de estúdio que não foi bem, né? A gente tem lançamento em Fortaleza que foi bem. Então, é difícil você homogeneizar essa discussão e definir como um pacote só. O que eu acho é que que a tendência é de que sim, esses negócios ocorram no Nordeste, mas acho que hoje não é vamos dizer, o mote, né? Se você pegar, por exemplo, o que a pandemia está nos trazendo de reflexão, a gente tem 2 reflexões importantes aí a serem feitas. A primeira, o que acontece com as pessoas o que acontece com as pessoas que precisam de transporte público, por exemplo. Eu não tenho nenhum estudo, talvez você até tenha, mas a tendência é que, na minha percepção, é que as pessoas evitem mais o transporte público. E, para isso, aí você tem 2 vertentes. Ou se isolar fora da cidade num home office, que a gente não sabe também se isso vai ser uma realidade das empresas, né? É uma tendência, mas a gente já vê empresas voltando para o seu cenário normal. Ou essas pessoas vão precisar morar muito próximas do centro, dos centros urbanos. E morar muito próximo dos centros urbanos significa que as ofertas de moradia nesses centros elas vão passar por imóveis menores, né, de 2 quartos ou até de estúdio, em função da escassez de terrenos. Então, existe acho que a própria pandemia traz uma reflexão também importante nesse sentido, qual vai ser a nossa tendência daqui para frente. Legal. Eu vou passar alguns dados também. Pode falar, Diego. Eu ia colocar... Ô, França, desculpe. Pode falar, Diego. Pode falar. Eu ia colocar o seguinte, primeiro sobre o que o Glauber colocou, a gente, enquanto incorporador, amadureceu muito no uso de pesquisa e de informações, isso vem ajudando, o trabalho de empresas como a do Fábio e outras mais tem sido fundamental, mas entender a praça, ela é muito importante e não necessariamente a quantidade de estoques na prateleira reflete exatamente a tendência, a necessidade dela. Você pega alguns casos que a gente vê. Salvador passou muito tempo. Salvador era uma praça 10 anos atrás, com um mercado imobiliário efervescente, né? Você tinha grandes incorporadores explorando a praça, além das locais. E eu posso listar aqui talvez 10 que não mais estão atuando ou explorando a praça de forma intensa. Talvez até não estão nem mais com nenhum lançamento há um bom tempo. E aí você olha o estoque muito baixo, não necessariamente é aquilo que a praça está demandando, seja de qualquer que seja o padrão. Basicamente é porque não tem lançamento de muito tempo, que é o caso de Natal especificamente, principalmente para apartamentos pequenos, e isso mostra que ninguém lançou, o estoque acaba, como o Fabiano diz, um dia ele acaba, mas não significa que há tendência de consumo.
Então, por exemplo, o Natal, eu acho que tem mercado para isso. Eu tive lá recentemente e você vê claramente que ninguém está explorando de forma ativa um mercado que tem uma renda, o Fábio acabou de colocar, tem uma classe média muito bem estruturada, e o turismo vai acabar se intensificando por conta da questão cambial. Quando você olha para a questão dos efeitos da pandemia, que o Rodrigo bem colocou, eu tenho uma visão um pouquinho mais conservadora. Quando você olha a nossa forma, e quando eu digo a espécie humana, de fato, na forma de se relacionar, a gente já passou por outras pandemias, a gente superou ela, vai superar essa. Eu não acho que isso é o suficiente para mudar a forma da gente morar, da forma da gente se relacionar. Eu acho que ela acelera algumas tendências, essa tendência aqui mesmo, né? Talvez essa reunião aqui, esse aqui fosse um evento físico, e a gente está conseguindo fazer um evento virtual dele, e não tem porquê, com ou sem vírus, a gente deixar de fazer isso. Mas a forma de morar ao longo do tempo mostra um certo conservadorismo. Obviamente que diminui o apartamento por causa de custo, obviamente que prejudica o trânsito por conta de acesso a carro, mas as pessoas gostam de sair de casa para trabalhar, e assim sempre foi a vida toda, porque é da nossa natureza. Então, superando isso, eu acho que o imóvel pequeno é uma tendência por uma questão de preço, porque as pessoas querem estar próximas, querem apartamentos maiores, vão acabar indo para um pouco mais distante. Então, se você tenta enxergar dessa forma no médio prazo e não mudar a sua estratégia, vai superar. Eu me lembro que há 3 meses atrás estava se discutindo, não, vamos fazer área de desinfecção, vamos fazer área disso, daquilo. A pandemia só fez acelerar uma coisa que é acreditar. As áreas de armazenamento de e-commerce ou de entregas virou normal, com ou sem pandemia. Aquilo lá já estava criando um problema nos prédios. A gente estava até atrasado em criar essa solução. Mas eu não tenho esse excesso de expectativa de que ela vai mudar sensivelmente a nossa forma de se relacionar. Eu tenho visto casos de notícias e de matérias que as pessoas estão começando a ter problema de home office, não aguentam mais ficar em casa tendo uma reunião amarrada na outra. Eu mesmo não suportei mais, eu estou no escritório e assim está a empresa funcionando. Então, é por acreditar não numa tendência muito específica, mas quando você olha o comportamento humano ao longo de um bom tempo. Então, era só essa contribuição que eu queria colocar. Muito bom. França, quer comentar também, França? Não, eu não vou fazer comentário por enquanto, eu só queria ter uma pergunta, eu queria trazer a pessoa que tem essa pergunta para a gente aqui na tela. Eu vou chamá-lo aqui na tela para poder... Pessoal que quiser fazer pergunta, enquanto o França está colocando ali, levanta a mãozinha ou faz direto pelo chat, se for o caso, né? A gente vai também respondendo aqui. E o PDF ficará disponível também aqui. Estavam perguntando. Ele fez a pergunta, eu estou chamando ele aqui na tela para ele... Depois tem o Paulo Pinho também, eu vou chamar. Engraçado que o Paulo não estou localizando aqui. Deixa eu ver aqui. Enquanto isso, essa pergunta acho que também pode ser para o Diego, acho que entrou, né? Está entrando. Quantas pessoas vão subir para a tela? A gente pode... Como que fizeram uma pergunta aqui também? O Valner acabou de chegar aqui, acho que o Valner tem uma pergunta e eu estou também chamando o Paulo. Pois não, Valner, pode falar. Não está saindo o áudio, Valner. Não estamos te escutando, Valner. Não estamos te escutando. Talvez tenha que sair e voltar novamente Bem, deu certo comigo, né? Às vezes precisa, né? Ontem eu também estava, não tive que sair e voltar. Né? Diego, o que você acha do mercado corporativo? O pessoal está perguntando aqui, fizeram uma pergunta também no chat. O que acha? A gente teve no Nordeste, quando você olhar o mercado imobiliário do último ano, eu sempre tomo cuidado, Fábio, de tentar olhar por mais tempo, sabe? O ciclo é longo, né? Então, eu me lembro que eu peguei um ciclo de lançamento de produtos com Lan House e quando entregou, o Lan House não servia de nada. Eu tenho a mesma preocupação com relação aos home offices aí, os coworks, na verdade. Chegar lá na frente e ninguém nem mais lembra da pandemia, já tá tudo voltou um espaço lá sem uso. A gente teve muito empresarial lançado no Nordeste, empresariais muito grandes, né? Ali em Salvador, em volta do Salvador Shopping, tiveram diversos projetos belíssimos, grandes.
A gente vem para Recife também, tivemos muitos projetos bem assim, de muita área privativa, e Fortaleza também não ficou para trás. Então, claramente teve no primeiro momento uma expectativa de atender um crescimento de Brasil que ficou para trás porque a gente deixou de crescer, entrou em recessão e afetou a maioria das empresas, e teve uma quantidade de salas, lajes corporativas sendo ofertadas muito maior do que a demanda. Ainda assim, você encontra, a própria Moura do B tem um estoque pronto significativo em Salvador e em Fortaleza de lajes corporativas. Então, quando eu olho para o médio prazo, eu ainda acho que, independente da pandemia, precisava reencontrar um equilíbrio por conta da crise que afetou o país, e ele ainda não saiu daquele efeito negativo, do efeito negativo que trouxe o fim do governo Dilma, né? Então, ele ainda precisava encontrar um equilíbrio. A pandemia acentuou um pouco mais. A pandemia ela trouxe essa falta de expectativa de crescimento das companhias em relação à ocupação de metros quadrados corporativos. Eu acho que o mercado de laje corporativa vai passar um tempo ainda andando de lado. A gente mesmo não tem expectativa de curto prazo de lançamento de nenhuma sala comercial ou laje. Valner, está conseguindo falar agora? Vamos testar aí? Não funcionou, Valner. Tem o Paulo Pinheiro também. Valner, é melhor como a gente volta colocar mais no tarde chat com o Valner. ali também. O Paulo Pinheiro também está aqui. Vamos ver se ele quer fazer a pergunta. Tinha levantado a mão. Valner, você tem que aumentar o volume, Valner. Talvez colocar, então, já que... Melhorou? Melhorou, agora sim. Pode falar. É que eu estava com fone de ouvido, eu acho que estava baixo. Tudo bem, pessoal? Eu sou da região do ABC, aqui de São Paulo. Eu sou da Rudá Engenharia. O nosso foco principal é lançamentos, ok? Apesar de atuar na área de engenharia também civil, mas há 20 anos eu atuo em lançamentos. A pergunta que eu fiz, na verdade, é uma pergunta que me preocupa um pouquinho. Nós sabemos que o mercado ele é regido pela oferta e pela procura, né? A baixa de juros realmente ela foi muito importante e está dando grandes resultados aqui para a gente também aqui na capital. Mas eu tenho uma preocupação um pouco grande quando você se fala em oferta e regimento do próprio mercado. As altas de custos, por exemplo, que a gente já está sofrendo aqui, que de material e até de mão de obra, isso não pode ser que venha impactar os juros que hoje estão baixos? Quem que quer responder a pergunta? Quer dizer, na Vou verdade, responder o Valner como economista nesse momento, né? Faz favor. Sou economista de formação, professor de economia durante 20 anos. Eu acredito que o aumento do custo deu-se não por um aumento forte da demanda. O que aconteceu foi o seguinte: a indústria parou, a indústria de boa parte dos nossos insumos, e as obras não pararam na maior parte do país. Houve um descompasso, portanto, de oferta e demanda, porque você recuperar uma obra é mais demorado do que reabrir um plantão, mas é bem mais rápido do que voltar ao processo numa siderúrgica, numa cimenteira, etc., né? Então, aí eu acho que houve um descompasso momentâneo e isso não tende a continuar e se alargar, né? Se efetivamente continuar e se alargar, poderia, sim, ter um impacto na inflação e daí, portanto, nas taxas de juros, mas não é a expectativa do momento que isso aconteça, tá? Agora temos um... desculpa. Ok, obrigado, pessoal. Temos eu faço depois. Obrigado. Paulo Pinheiro também, que tem uma pergunta, que levantou a mão. Pode falar, Paulo. Tem que só desabilitar o microfone, Paulo. Você já está na tela. Paulo?
Não está funcionando, né? França. Vamos continuar, então. Vamos continuar aqui. Vou colocar aqui uns dados também de Fortaleza para a gente falar um pouquinho de Fortaleza, segunda maior cidade da região, né? É uma cidade muito grande. Fortaleza, não sei se vocês sabem, é a cidade mais densa do Brasil, mais do que São Paulo. São Paulo é a terceira cidade mais densa do Brasil. É uma região muito rica, muito concentrada ao redor do Meireles e Aldeota, né? Cocó, que está tudo junto ali. Tem 220 mil famílias nas classes A e B. Veja como Salvador tem mais renda do que Fortaleza, na média, né? São 50 mil famílias a mais. 11%, percentual muito parecido ali de classe B. A classe C são 50% das famílias e 18 mil domicílios com renda acima de 33 mil reais. A cidade tem aí 26% de domicílios locados, percentual alto, né? Você veja que Salvador era 18,5, mais ou menos. Aqui são 26, então tem um percentual de locação bem mais intenso, o que reflete naturalmente uma menor renda. A menor renda tem mais dificuldade de adquirir, né? O índice de propriedade cresce a 2,31% ao ano, metade quase do que cresce em Salvador, enquanto a locação cresce a uma taxa de 5% ao ano, mais do que o dobro do que cresce o número de imóveis próprios, né? Então, isso está mostrando como a cidade de Fortaleza tem oportunidades maiores no sentido de tamanho de demanda potencial não atendida, mas dificuldades na medida em que essas famílias não conseguem ter necessariamente renda para adquirir. E nós vamos falar daí daqui a pouquinho sobre o papel do Minha Casa Minha Vida nesse sentido. É uma cidade que esta região é muito verticalizada, é muito adensada, mas dá para perceber que o Minha Casa Minha Vida dentro de Fortaleza, nós não vemos muitas outras regiões adensadas, né? Ele acaba indo para outras cidades. Veja que lá em Salvador quase 25% moravam em apartamentos, em Fortaleza são 17%, né? E nós temos um aumento. Olha, outra coisa que mostra uma menor renda da cidade. Em Salvador, reduzir de 10% para 7% os juros, aumentava em 30% o número de famílias. Aqui aumenta em 42%. Quanto maior esse aumento, é porque a renda da cidade é menor, né? Você consegue alargar mais a pirâmide. Só que esses 42% representam 28 mil imóveis a mais, arredondando aí 30 mil imóveis a mais, e os 30% lá em Salvador representavam quase 50 mil pessoas a mais, né? Então, nós claramente temos, voltando ao que nós já falamos várias vezes, uma realidade completamente diferente em cada uma das cidades, seja pelo perfil cultural, seja pelo perfil efetivamente econômico, né? Fortaleza e Salvador têm portes razoavelmente parecidos. Fortaleza tem bem menos famílias com renda, portanto, uma participação maior da locação. Mas a queda da taxa de juros acaba beneficiando proporcionalmente mais Fortaleza e outras cidades com menor renda do que Salvador. E aí eu queria aproveitar e colocar na discussão, em especial, né, o Rodrigo e o Diogo, que atuam bastante no Minha Casa Minha Vida e atuam, em especial, né, o Rodrigo em Fortaleza. Por que é tão difícil colocar Minha Casa Minha Vida dentro dos limites de Fortaleza e acaba explodindo o mercado em Eusébio e em outras cidades ao redor de Fortaleza? Por que acontece isso? Falo. Tanto faz, pode começar, Diogo. Já começou, vamos lá. Então, falando do mercado de Fortaleza, eu falando um pouquinho aí rapidamente aí do que eu já vivi praticamente todos os estados, aí eu trabalhei no mercado Minha Casa Minha Vida em todos os estados. Falando da Bahia, Salvador, um potencial, uma cidade muito forte no Minha Casa Minha Vida. Hoje você tem ali mais ou menos algo em torno de 600 unidades, somando todas entre os concorrentes, vendendo entre 500 e 600 unidades vendidas. A gente tem um estudo em Fortaleza hoje que ele tem um trabalho ali, algo em torno de 450 a 500 unidades, que é o potencial assim da cidade que a gente fez um estudo. E falando o porquê a gente não consegue colocar o Minha Casa Minha Vida dentro da cidade de Fortaleza, justamente por ela ser muito adensada
e sendo adensada, os tamanhos dos terrenos terminam ficando sendo menores, o preço do metro quadrado começa a ser maior, e aí termina não viabilizando o negócio Minha Casa Minha Vida. E aí a tendência é a gente ir buscando cidades com vetores de crescimento, como Eusébio, Messejana, Caucaia, Maracanaú. Então, assim, é a tendência a gente ir. E você pode ver que as grandes, de fato, dentro da cidade, hoje a gente bate no peito e a gente já se considera uma grande dentro de Fortaleza. São Luís, eu nem conto, né? A gente vai falar aqui um pouco de São Luís, mas ali a gente está entre as maiores em termos de lançamento. E assim, eu acho que a dificuldade de lançar Fortaleza em si é muito por questão do custo do terreno, o valor do terreno, e aí a gente tende a ir para as regiões mais próximas, que na verdade são anexos da Fortaleza, né? Você sai de Fortaleza para Messejana, você não percebeu que saiu da cidade. Então, assim, a tendência é o pessoal indo para essas regiões. E são regiões que são, de fato, pouco adensadas, tem muito condomínio de casa nessa região, e as empresas vêm verticalizando no sentido de fazer aquele TR+3, TR+4, e a gente vem ganhando grande espaço, conseguindo puxar esses 5% das pessoas que estavam de aluguel para poder conseguir buscar a casa própria. Então, é muito nessa linha, a gente acredita no Fortaleza. Rodrigo, quer complementar? Acho que o Diogo tem um ponto importante. O custo do terreno ele não é barato, tá, Fábio? A Fortaleza tem por legislação um modelo de parcelamento que traz o terreno líquido, vamos dizer assim, para um tamanho de 10 mil metros quadrados. Esses 10 mil metros quadrados dificultam o adensamento e, portanto, a eficiência do projeto, e o que eleva ao custo do terreno. O que é que a tenda entrou em Fortaleza há um ano, em setembro de 2019. Tá? Entrou, na verdade, fazendo o primeiro lançamento, mas a gente estudou o mercado desde 2017. A gente tem tido um sucesso muito legal lá. A gente lançou o primeiro produto em setembro, agora mês que vem, ou seja, um ano depois, eu estou lançando o quarto produto da gente, dos quais 3 estão dentro de Fortaleza, tá? E bem localizados em regiões, na minha ótica, de alta demanda, né, como a região do Passaré, como a região da Maraponga, e a gente tem tido sucesso. E uma coisa importante é que é o seguinte, quando você vê volume, por que o volume de Fortaleza é menor do que o de Salvador, por exemplo? Porque as empresas que estão atuando em escala, elas estão no ticket de venda acima de 150 mil reais. E esse ticket de 150 mil reais elimina uma boa parcela daquela que você mostrou, de renda das pessoas que poderiam adquirir. Tá? A gente está se posicionando nessa fatia, tá? Assim como é o business da tenda, a gente atua na fatia mais baixa, né, do mercado de habitação popular. E lá não é diferente, a gente está se posicionando assim, e o que explica um VSO de 15% ao mês, né? Você traz a gente está trazendo um novo momento para o mercado de Fortaleza, nesse enquadramento de precificação, tá? E renda. Eu acho que assim, apesar dessa dificuldade em função do preço dos terrenos, tem muita oferta de terreno. A gente tem muito terreno. É diferente de Salvador. Salvador, além de ter pouco terreno, você tem os terrenos com a topografia bastante difícil, né, de você implementar. Lá é uma cidade plana, urbanizada, tem para mim, a melhor urbanização entre as 3 maiores, Salvador, Recife e Fortaleza, e tem oferta de terrenos. A questão realmente é fechar a conta. Né? Nós temos uma pergunta aqui que vou lançar ela para o Paulo, até porque ela faz parte de um dos apontamentos que nós vimos na pesquisa, que é a pessoa perguntando aqui, após essa pandemia, os produtos imobiliários podem sofrer mudanças na sua forma de comercialização e aspectos arquitetônicos? E caso haja, os projetos Minha Casa Minha Vida também poderão sofrer esse tipo de processo, né? Ou seja, nós temos visto que na classe média e alta houve uma busca ao longo dos últimos 2 anos cada vez mais por projetos arquitetônicos mais bonitos, mais arrojados.
Existe, você acredita, Paulo, alguma mudança que nós veremos no produto imobiliário Minha Casa Minha Vida, seja em relação à arquitetura de fachada, seja em relação à planta ou à área de uso comum? Eu não vejo muita mudança, porque esse é um produto, como eu disse, muito enxuto, para caber no bolso do adquirente. Essa mudança seria numa área comum, mas na área interna eu acho muito pouco. Eu acho que a probabilidade é pequena, porque nós estamos... a renda dessas pessoas, como eu coloco, principalmente no Minha Casa Minha Vida, ele vai sair do aluguel, a renda é pequena, ele está saindo de uma habitação precária, dentro do que é a Casa Minha Vida hoje, porque o faixa 3, eu já estou enxergando que ele vai deixar de existir e o SBPE vai assumir isso. Mas porque a taxa de juros de mercado já está mais vantajosa do que o do FGTS nessa faixa. E essa faixa mais baixa, eu acho que não vai ser mudanças pontuais em área comum, mas quando você começa a mexer muito na unidade, você aumenta preço. E se você precisa do mercado e atingir um público, você não pode fugir muito, senão você sai dessa fatia. Sem dúvida. Fábio, Pode falar, Cláudio. queria só aproveitar que o Paulo está aí respondendo algumas perguntas. E tem aqui uma questão que eu estava vendo aqui, Paulo. Como você que você atua no Petrolina, Vitória da Conquista, Juazeiro, é uma área forte aqui da J. Nunes. E aí o Pedro pergunta o seguinte: como é que você está vendo aí essa expansão do nosso agronegócio, né? E visto que essas áreas têm também uma certa vocação para o agronegócio, como é que a J. Nunes está avaliando esse mercado no futuro em função do agronegócio e essa inter-relação do mercado imobiliário nessas regiões que você atua e que eu acabei de falar para você? Na realidade, Vitória, a gente não atua. A gente atua em Petrolina e Juazeiro, né? E aqui na Bahia, em algumas cidades como Alagoinhas e Sergipe, mas na grande Aracaju, que são as cidades circunvizinhas, e a capital. Já operamos também em Lauro de Freitas, temos unidades construídas aí também nessa região de Feira de Santana e tudo, mais concentrado hoje nisso. Nessa região, o que eu vejo principalmente falando dessa região de Petrolina e Juazeiro, que tem um agronegócio, eu acho que ela leva uma vantagem muito grande sobre várias outras regiões do Nordeste, porque há uma receita muito grande quando o dólar, nessa situação favorável à exportação, então você tem um aquecimento maior no mercado, né? E principalmente nessa faixa aí, eu acho, da classe média, e você tem um mercado que não é muito grande, mas ele tem uma pujança diferenciada. Essa é a nossa visão, sem dúvida nenhuma, em função do agronegócio, da exportação que é feita lá. Petrolina e Juazeiro é um dos maiores produtores do Brasil de frutas, né? Hoje até produção de vinho já tem na região. Então, é uma região muito promissora. A gente fez uns estudos lá, Paulo, e ele estava como o crescimento por transferência, ou seja, os processos de expansão imobiliária lá são bem maiores do que a própria população, né, Fábio? A gente acabou vendo isso aí, e a gente entendeu como até fugindo da média, né, inclusive de regiões, exatamente pelo impacto aí do agronegócio que você acabou de falar. Isso é verdade mesmo. Nós estamos indo para a parte final aqui do nosso evento, né? Temos aí mais ou menos 10 minutos, então, Paulo, você consegue agora fazer a sua pergunta? Vamos lá. Acho que o Paulo não está escutando, né? Tem mais umas 2 pessoas que subiram para a tela. Está ouvindo, Paulo?
Paulo, eu acho que todo mundo tá com o mesmo problema de áudio, né? Eu acho... A gente não consegue te ouvir, Paulo. Tá com o som mecânico e fica cortando demais. Se você quiser fazer a pergunta ali, acho, pelo texto, porque como nós já estamos na parte final, e realmente a gente não consegue entender daí o que você está falando. Não tem jeito. Eu acho que as pessoas têm que fazer as perguntas pelo texto. Vamos prosseguir, Fábio. Vamos. Então, eu queria colocar aqui como é que vocês estão vendo, fazer uma pergunta simples. 2 perguntas em uma para cada um, para nós irmos para as considerações finais do França. Vamos começar, já que você começou, os primeiros serão os primeiros de novo aqui, Diogo, tá bom? Canopus, tem mais lançamento previsto durante este ano e vocês terminarão o ano com mais lançamentos que o ano passado ou menos e com mais ou menos vendas do que o ano passado. São 3 perguntas em uma. Vão lançar? Terminarão o ano com mais lançamentos e mais vendas do que o ano passado? Então, falando em Canopus, eu ainda sou, digamos assim, eu sou novo na Canopus, né? Dentro da operação. Mas, assim, foi uma empresa que me surpreendeu muito a título de lançamento, só para você entender. A gente já tem lançado esse ano já 6 empreendimentos e vamos lançar mais 4, ou seja, totalizando 10 empreendimentos no ano de 2020. Na ordem aí de lançamento de 2.500 unidades. Falando em termos de venda, a gente está vendendo, vai vender mais. Eu não tenho precisamente o número de quanto mais a gente está vendendo em relação a 2019. Mas, assim, dentro desse cenário aí de 2020, eu arrisco dizer aqui que a gente vai estar vendendo algo em torno aí de suas 5.000, 6.000 unidades ano. Então, assim, aí quando você faz 5.000, 6.000 unidades ano, a gente está falando de uma praça de São Luís. São Luís aqui, a gente não terminou nem tocando aí no assunto, mas São Luís é uma praça que, assim, é fora do normal. A Canopus, dentro de São Luís, ela faz 290 vendas por mês, em média. Então, só para vocês entenderem o tamanho do processo lá. Lá a Canopus é a líder de mercado. Lá, grande, lá a gente só tem, digamos assim, a MRV. O resto, a gente não temos expressividade de outras empresas. Tem locais fortes, mas a Canopus hoje ela é muito forte. E ela expandiu para Fortaleza com 3 lançamentos, 1 por quarto. E Teresina também. Então, é uma expectativa grande que a gente vai ter para 2020. A gente vem vendendo mais, a gente vem notando que a gente vem desligando mais os incentivos que a Caixa Econômica, porque também não basta só vender, né? Vender, fazer promessa de compra e venda, mas os incentivos que a Caixa, que de fato eu não posso deixar aqui de enaltecer a parceria delas, o que ela vem fazendo por nós a título de venda, a título de repasse, enfim. Eu acho que a gente vem fazendo uma Canopus diferente. Tendência a gente crescer, a tendência a gente expandir. A gente está olhando o mercado de uma forma tão otimista que a gente já está querendo ir para uma outra praça no Nordeste. Então, assim, falando em termos de volume, vamos ter 10 lançamentos em 2020. No dia 4, a gente vai lançar 2 produtos simultâneos em São Luís. É uma loucura isso. Então, assim, lançar 2 produtos simultâneos, seja casas, apartamentos, enfim. Eu acho que é um ano que é promissor, a região promissora, e a ideia é que a gente vai expandindo aí a nível de cidades, aí, inclusive com a próxima capital. Legal. Então, a Canopus vai crescer em tudo. Muito bom sinal aí. Né? E você, Paulo? Como é que a J. Nunes vai lançar esse ano ainda? Vai crescer em lançamento e venda em relação ao ano passado? Ou vai crescer em venda e não lançamento? Como é que é? Ligar aqui que estava desligado. Esse ano nós vamos lançar ainda mais 2 empreendimentos, né? Vai ser em Petrolina e mais um aqui. Talvez não dê tempo para a gente lançar outro, mas o nosso volume de venda não foi igual ao do ano passado,
nós tivemos uma queda nas nossas vendas, estamos melhorando, ele caiu no mês de abril, caiu muito, então foi aquela queda brusca. No mês de maio melhorou, junho melhorou, julho também, agosto, então ele está chegando próximo do nosso planejamento, mas ficou a lacuna do V, que foi o nosso planejamento. Então, em relação ao ano passado, ele vai ficar um pouco menor. Nós não vamos buscar, que a gente esperava que tivesse uma venda bem maior, em função da pandemia e com também no ano de 2019, quando como o nosso ticket houve uma restrição, como eu sempre toco, naquela faixa 1,5, que o nosso mercado ele foi atingido muito isso deu um freio também. E agora você pergunta, e agora? E para frente? A nossa expectativa para o ano de 2020 é muito boa, não é? Por quê? Pela queda dos juros, não até pelo aumento do mercado, como você mesmo falou, mas há uma inclusão muito grande quando você derruba essa taxa de juros. Nós operamos muito, 80% no Minha Casa Minha Vida e 20% seria para a classe média. Então, nós estamos aumentando cada vez mais, que é a faixa 3, vou dizer, a faixa 3 melhorada, ela um pouquinho mais com upgrade. Então, esse é o cenário, com um volume, tem uma expectativa muito boa. Nós vamos aumentar nosso volume de atividade, com certeza, com a estrutura. Nós temos um banco de terreno muito grande para o lugar que a gente atua, bem posicionado, e tudo em casa. O projeto foi um ano de desenvolvimento de muito projeto, justamente para esperar essa mudança de cenário, que a gente já esperava há muito tempo e não aconteceu em 2019. No Nordeste, no Sul aconteceu. Aqui, para a classe média, o SBPE foi, mas o Minha Casa Minha Vida não houve esse avanço, ele ficou. Mas agora, em 2020 ou 2021, pós-pandemia, eu não tenho dúvida que vai ser um ano de muitas oportunidades. E nós estamos aí abraçando isso com toda a certeza. Obrigado, Paulo. Rodrigo, e a Tenda, vai lançar mais? Como é que é? Vamos sim, Fábio. Contextualizando, a gente veio de um 2019 já muito forte. Estou falando só de números do Nordeste aqui. De 640 milhões de VGV lançados em 2019. Isso representa 25% de share da Tenda, né? É uma fatia bem relevante dentro da operação da companhia no Brasil. Para 2020, a gente foi pego aí com essa pandemia, como todo mundo, e a gente tem muitos projetos dentro das prefeituras rodando. Então, tem esse ponto de atenção, né? As prefeituras nem todas voltaram, né, de maneira ao modelo anterior, né, de todo mundo trabalhando fisicamente, tem muita gente home office, fazendo atendimento online, e as coisas não estão ainda totalmente equilibradas nesse sentido. Então, excluindo esse fator, porque são muitos projetos, a gente ainda tem mais 6 projetos para lançar no Nordeste, no terceiro TRI até mês que vem. Já tem lançamento acontecendo agora em agosto e setembro. São 3 na Bahia, 2 em Pernambuco e 1 no Ceará. E aí, mais 7 projetos no quarto TRI. São 13 projetos ainda para finalizar o ano. 3 na Bahia, 3 em Pernambuco e 1 no Ceará. Isso vai trazer a gente para um VGV acima de 700 milhões de investidos no Nordeste em 2020. Tá? Então, a gente continua na batida de lançamentos. As vendas estão acompanhando. Em junho, a gente teve o melhor mês histórico de vendas da companhia, da história dela, foi junho. A gente vendeu em um único mês 300 milhões de reais. No Nordeste, acompanhou esse movimento. Vamos vender também mais do que em 2019. E a expectativa de finalização do ano é muito boa, com esse ponto de atenção da legalização dos projetos dentro dos órgãos, né, nas prefeituras.
Melhor impossível, hein, Rodrigo? Os acionistas estão sorrindo lá. É verdade, estamos bem. E Diego, vocês aí, tem lançamento ainda e vamos bater no passado? A gente começou a lançar, né, agora em agosto, e a gente vai seguir até dezembro com os lançamentos. Então, quando veio... Primeiro a gente teve abertura de capital no início do ano, depois veio na sequência a pandemia, não deu nem 30 dias que a gente tinha aberto capital, e todo o planejamento da companhia foi posto em stand-by naquele momento, né? Então, como toda empresa de médio e alto padrão fez também. Então, a gente voltou a lançar, já agora em agosto, tivemos uma boa performance de venda dos lançamentos e vamos seguindo um passo de cada vez, distribuído em cada praça e sentindo, conforme vem vindo a demanda, a gente tem vários produtos prontos para poder ir lançando. Então, a probabilidade da gente lançar mais do que ano passado, acho que já superou. A gente vai lançar mais do que o ano passado. Pouco provável que venda mais que o ano passado, porque a gente teve um primeiro semestre fraco de vendas, quando se compara com todos os outros semestres do passado recente da companhia. E é difícil agora, em 4 meses, você tirar e recuperar esse percentual. Seria uma surpresa muito positiva superar o percentual de vendas. Mas quando você olha um pouco mais para frente, o mercado imobiliário não é feito de 6 ou 3 meses, aí sim muda, né? A gente é a única incorporadora de médio e alto padrão explorando a região nas principais praças, alinhado a 2 fatores muito importantes. Primeiro, além da falta de competição, a gente tem um déficit de oferta muito grande. Muita gente deixou de lançar durante muito tempo nesse segmento no Nordeste. E o terceiro, a gente nunca viu uma taxa de juros ofertando tanto para o financiamento da obra quanto para a pessoa física nesse patamar, e eu acho que ninguém arriscaria aqui dizer que vai subir. Eu acho que vai arriscar no curto prazo também ainda ter algum tipo de ajuste para baixo. Então, fomentando ainda mais a possibilidade de novas famílias adquirirem o imóvel. Então, a gente espera que o 2021 seja o melhor ano da história da companhia, tanto em vendas quanto em lançamento. Torcer por isso. Clauber, em 1 minutinho, quais são, na sua opinião, as capitais que mais tendem a ter lançamentos aí nesse restante do ano? Bom, Fábio, normalmente o que a gente está percebendo são as capitais que foram menos impactadas no passado recente, né, pela enxurrada de lançamentos de empresas de fora, né? Então, onde que você está vendo os estoques também mais equacionados? E onde você tem esses estoques mais equacionados? Teresina, capital aí de 800 mil habitantes. Você também tem São Luís, não em todas as tipologias, tá? E aí o Diego conhece bem isso aí lá em São Luís. Algumas tipologias de São Luís têm espaço, tá? Teresina também tem algum espaço. Natal aí, onde a Morro do Beija atuou, tem um aspecto aí de políticas econômicas que a cidade vem sofrendo há algum tempo, mas aí nós estamos com um estoque extremamente, criticamente baixo, né? Mas precisa ver como é que a cidade vai reagir, mas eu diria que se você for olhar só o estoque, e aí, claro que ninguém vai olhar só o estoque, né? Mas se você fosse olhar uma coisa friamente, o estoque, Natal está crítico lá, né? Então, se a cidade se movimentar, e a gente sabe que agora teve um impacto muito grande, porque a cidade, 68% da economia gira em torno do turismo, e o turismo foi uma das indústrias mais impactadas. Então, é possível que Natal, a reação possa não ser tão... a reação de Natal não seja tão... E os grandes centros, entre Fortaleza, Salvador e Recife, qual dessas 3 vai melhor? Veja só, o Salvador já mostrou... Qual dessas 3 vai melhor, Cláudio? Assertivo. Vai Salvador, vai. Vai Salvador. Tem que escolher uma, vamos embora. Tá bom. Obrigado, Clauber. França, agradeço muito ao convite de estarmos juntos aqui no Nordeste. É uma região que no último ciclo aí econômico ficou um pouco mais acanhada, mas que a gente percebe aqui que tem grande potencial pela frente. Essa incursão da Abraim, que aqui é bem importante. E agradeço também aos amigos aí por termos debatido em conjunto. Bola está com você, França. Eu que quero agradecer a todos, acho que foi uma manhã fantástica, a gente pôde, mais uma vez, verificar o grande efeito que a queda da taxa de juros tem na capacidade de aquisição das pessoas. Isso é uma coisa que há muitos anos, é mundial, a gente verifica
qualquer país que caia que a taxa de juros para o financiamento imobiliário, ela cai abaixo de 2 dígitos, existe um grande boom no mercado imobiliário. O Brasil está passando por isso agora, além do que nós temos algo que também traz um grande reforço nesse mercado, que é o déficit habitacional. O déficit habitacional brasileiro, né, como todos sabem, ele é muito grande. Não vou ficar aqui repetindo todos os números, a necessidade de casas para os próximos 10 anos é enorme, formação de famílias no Brasil é de 1,2 milhão por ano. Portanto, quando a gente junta tudo isso, nós verificamos que esse é um mercado que deve crescer muito. E eu costumo dizer também que não é à toa que a gente está aí com os investidores nacionais e internacionais com interesses em realmente buscar opções de investimentos no Brasil, inclusive nas empresas do segmento de incorporação, tanto aquelas que já são listadas, como também fazendo uma grande provocação para que venham a ser listadas, pois nos próximos 10 anos, no mínimo, nós não temos dúvida que será uma grande oportunidade para o investidor que comprar ações dessas empresas, pois essas empresas terão muito a construir no Brasil. Como a indústria de incorporação no Brasil passou por uma revolução muito grande, a gestão das empresas hoje é uma gestão cada vez melhor, faz com que todos nós acreditamos e realmente nós estamos aqui para puxar o setor, ajudar as pessoas a adquirir sua moradia com competência, eficiência e por isso que quando a gente fala de eficiência, tem a geração de lucro que é fundamental para os investidores. Capital que vem tanto dos investidores nacionais quanto estrangeiros é muito importante também para a nossa indústria que está sendo realmente premiada pela gestão que eu acho que temos um futuro brilhante. A pandemia é uma lição para todo mundo. A gente ainda não tem certo, né, como é que nós vamos, qual que vai ser o exato comportamento do consumidor, mas uma coisa nós temos certeza, o comportamento do consumidor não será igual ao comportamento que ele tinha no passado. Portanto, nós temos que nos reinventar. Coisa simples, como foi dito pelo Diego aqui, que no Brasil não existia, mas em outros países do mundo existe, quer dizer, lugares para você guardar encomendas quando chegam que são compradas online. Então, isso já é um fato, quer dizer, as pessoas hoje estão comprando muito mais online. Então, grandes modificações estão ocorrendo e nós, como indústria, nós vamos nos adaptar. Então, agradeço realmente ao Fábio, ao Clauber, aqui ao Paulo Nunes, ao Rodrigo, ao Diego e ao Diogo pela participação e às 150 pessoas que chegamos num pico aqui de 150 pessoas que estiveram aqui juntamente com a gente durante esse evento, aprendendo e discutindo e debatendo uma região muito importante do país, que é a região Nordeste. E eu agradeço a todos vocês aqui, que são associados da Brainc, que estão junto com a gente, trabalhando e ajudando a gente a melhorar o mercado brasileiro cada vez mais. Muito obrigado e bom dia a todos. Um grande abraço para todo mundo.